Amém. Gente, essa palavra que eu quero ministrar para você nessa noite, o título dela, peraí que está aqui no final, deixa eu voltar para o início. O título dessa palavra é o trabalho completo de Jesus, o trabalho pleno, completo, consumado de Jesus e a libertação da sua mente. A libertação da sua mente. A Bíblia fala que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Esse termo bíblico, quando a Bíblia usa essa expressão, dizendo que nós somos livres, essa liberdade não é apenas ou simplesmente, como algumas igrejas acreditam, simplesmente ou apenas libertação da opressão de demônios. Também somos livres disso, isso foi conquistado para nós na cruz do Calvário, mas nós somos livres para termos uma mente livre, que pensa de maneira livre, que pensa, que raciocina de acordo com a verdade. Nós somos gente da verdade, que quer a verdade. Eu estou aqui por causa da verdade. Eu não me entreguei a Jesus porque eu queria mudar de religião. Eu nunca pensei de mudar de religião. Nunca tive esse plano, nunca tive essa ideia. Seria bacana mudar de religião. Acho que aquela religião é melhor do que essa. Sabe, eu nunca imaginei nada nem parecido. E eu não mudei de religião, eu aboli a religião da minha vida. Eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu entendi que Ele é a fonte da verdade que nós precisamos para termos uma mente livre. Amém? E a gente precisa compreender, gente, que nós estamos vivendo hoje em dia num mundo muito doido. Muito doido. Muito louco. Sem Jesus, sem uma base forte da palavra. Presta atenção nisso. Esse culto, hoje pela manhã, eu falei isso e eu percebi isso no meu coração. Esse culto hoje é um culto profético. Cada frase que eu disse aqui hoje pela manhã, eu percebi o Espírito Santo me mostrando e me dizendo que cada frase que eu estava dizendo era uma palavra profética para a igreja. E é um culto que eu disse, você com certeza não vai pegar tudo que eu tenho para te dizer aqui hoje. Você vai precisar entrar no YouTube, entrar no site da Nova, olhar esse culto e ouvir novamente. Porque o que eu estou ministrando para você hoje aqui, eu senti da parte de Deus que é algo fundamental para que você viva a vida abençoada que Deus tem para a sua vida hoje. É algo de extrema importância, de extrema importância. Essa palavra me impactou de uma maneira como há muito tempo uma pregação não me impactava. E é preciso que você tome uma noção de que aquilo que eu vou ministrar para você hoje, a liberdade de uma mente que está em Cristo, a vontade boa, perfeita e agradável de que você seja uma pessoa que tenha uma mente livre. As pessoas do mundo, elas se declaram muitas vezes, não, eu sou um livre pensador. E é mentira, porque a maioria delas, sem perceber, apenas pensa aquilo que o diabo quer que elas pensem. As pessoas normalmente falam coisas muito interessantes, frases que têm um cunho, caráter filosófico muito grande, mas aquilo é apenas o Ctrl-V, Ctrl-C. A pessoa ouviu falar, não sabe do que está falando, ela apenas pegou alguma coisa que ela achou bacana, que ela achou interessante, que é um princípio que ela achou que vai ajudá-la, e ela copia e cola. Mas ela não estuda, ela não lê, ela não se aprofunda. Eu garanto para você, 99% das pessoas que dizem que são de esquerda não conhecem, nunca leram o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, nunca leram. É um livro pequenininho, desse tamanho. Se você quiser emprestado, eu tenho. Eu posso te emprestar. Não empresto livro. Não empresto livro porque eu aprendi uma vez com uma pessoa, um conhecido, que ele me disse, olha, quem empresta livro é muito burro, mas mais burro é quem devolve. Então, pode acontecer de você se empolgar e querer guardar, então, mas é barato e você pode comprar para ler. É interessante, porque a maioria das pessoas que se diz de esquerda nunca leu e não sabe o fundamento da esquerda. A maioria das mulheres que se dizem feministas nunca leram o que são as autoras feministas, nunca leram Simone de Beauvoir, nunca leram Alexandra Kollontai, nunca leram as mulheres que fundamentaram o feminismo, elas nunca leram, não sabem de bolhufas e pensam que o feminismo é apenas um movimento dos direitos da mulher, igualdade, mulher com os homens, e não é nada disso, por incrível que pareça.
não é nada. Se fosse só isso, seria lindo e maravilhoso, mas não é nada disso. E o mundo está ficando cada vez mais doido, cada vez mais louco. E a gente precisa se posicionar como filhos de Deus, como gente da verdade, porque a palavra, essa palavra, a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade com V maiúsculo. Toda verdade que você conheça no mundo, ao contrário do que preconiza e diz o mundo hoje, não, a verdade é muito relativa, você tem as suas, eu tenho as minhas. Quando você relativiza a verdade, você dá margem para todo tipo de absurdo. Toda verdade é um absoluto, toda verdade é um absoluto. E toda verdade que você possa conhecer e pensar e imaginar que existe no mundo, parte desse livro aqui. Você sabe por quê? Que na maioria esmagadora dos países civilizados, você matar alguém é crime? Não é porque alguém chegou a uma bela conclusão humanista, de que afinal de contas é o meu semelhante, é porque nesse livro aqui está escrito, não matarás. Você sabe por que em qualquer país do mundo roubar é crime? É porque aqui nesse livro está escrito, não roubarás. Primeiro código moral que a humanidade conheceu, chama-se a Bíblia Sagrada. É a partir daqui que as verdades que geraram as constituições, as leis de todos os países civilizados se basearam. Daqui parte a verdade. E nós somos gente da verdade. Nós somos o povo do livro. Amém? Pode me chamar de Bíblia do que quiser. Estou nem aí. Lá vai o Bíblia. É isso mesmo. E aí, qual é? Vai encarar? Não tem que ter receio disso, não. Nós somos gente da Bíblia mesmo. Sabe, quando você se diz uma pessoa da Bíblia, vão te chamar de fanático, fundamentalista, vão te chamar de um monte de coisa. Você tem que tapar os ouvidos para esse tipo de crítica, porque sem Jesus, sem uma base forte da palavra, que é a fonte de toda a verdade, a sua liberdade de pensamento, ela está mais comprometida do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. E o mundo opera e trabalha para que isso aconteça, para que você tenha uma mente confusa, e cada vez mais confusa, para que se prepare o reino do anticristo. Há certas coisas que eu falo aqui, e não falo porque eu ouvi falar, porque alguém me contou. Eu normalmente vou buscar a fonte. Quando eu vejo uma informação qualquer, eu vou buscar a fonte para saber se aquilo é verdade. E às vezes tem certas fontes que você não precisa pesquisar muito, porque vem em vídeo, e você vê o fato acontecendo. Essa semana me mandaram um vídeo. O pessoal foi fazer um protesto, eu não sei aonde, não sei se era no Rio, não sei onde é que era. Sei que uma turma foi fazer um protesto contra o Bolsonaro. E aí, eu acho que é absolutamente legítimo que se faça. Ninguém é obrigado a gostar do presidente. Ninguém é obrigado a isso? Não. A pessoa pode se dizer de direita, de esquerda, do que for, pode. Tem algum problema ao testar? Não, é direito de cada um. O pessoal botou um trio elétrico, um rapaz em cima do trio elétrico, gritava para a multidão lá embaixo. A multidão não, porque tinha uma meia dúzia de gato pingado. E ele gritava para o pessoal lá embaixo. Esse pessoal que é de direita não tem o direito de vir para a rua. E se vier para a rua tem que apanhar. Eu nunca vi, porque normalmente o pessoal da esquerda sempre foi paz e amor. Agora, de repente, virou uma intolerância, que o pessoal que é de direita, que vem para a rua, tem que apanhar. E no meio do pessoal do protesto havia cruzes, imagens de santos sendo quebradas. E eu perguntei, o que isso tem a ver com política, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, quebrar cruz, santos? Tinha uma menina que estava nua, da cintura para cima, com uma saia que ela arrumou em algum baile de carnaval, aquelas saias com várias camadas, meio rodada, e ela dançava com um cartaz na mão, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, o que isso aqui tem a ver com o protesto? Uma outra estava completamente nua, garota magra, parecia que estava morrendo de fome, e ela com um cartazinho, e ela dançava uma dancinha assim, andando com um cartaz. Eu não sabia o que estava escrito no cartaz, não deu para ver, no vídeo não mostra direito, e eu perguntei, o que isso tem a ver com a política? O que isso tem a ver com o resto? É uma coisa irracional, absurda, maluca, gritando palavrões, falando contra Jesus. O que tem Jesus a ver com a política? Que eu não gosto desse governo, daquele governo. O mundo está muito doido, está muito louco. Eu assisti um vídeo, hoje, quem é a pessoa hoje que não se preocupa? Quem tem filho pequeno aqui?
Quantos de vocês que são pais de filhos pequenos, mandam seu filho para a escola e não há uma pulguinha atrás da sua orelha, e você fica pensando, mas será que o meu filho na escola está sendo educado, instruído, ou está recebendo ali doutrinação política? Não é uma preocupação que existe hoje na cabeça de tudo quanto é pai? O que está acontecendo? A gente fica querendo saber o que está acontecendo dentro da escola, porque aparecem absurdos. Eu vi, ninguém me contou, eu vi um vídeo, uma professora num pátio de uma escola, com alunos de 12, 13, mais ou menos dessa faixa etária, 12, 13, 14 anos. Uma roda de garotos, a professora no meio, a professora com uma banana na mão. E o que essa professora estava ensinando? Estava ensinando para os alunos de 12, 13, 14 anos, para as meninas, como colocar uma camisinha num pênis. Ela me pega aquela banana, me bota no meio das pernas de um dos rapazes de 12, 13 anos, para ensinar para as meninas como fazer sexo oral. Isso é um vídeo, numa escola. Se eu sou pai de um desses alunos, eu vou naquela escola e eu tiro meu filho de lá e ainda dou uma carraspana nessa professora. Mas você está entendendo que carraspana é bronca, tá, gente? Você pode pensar que é bolacha, não é não. O mundo está louco. E ainda por cima, existe uma campanha para se implantar uma nova língua. Nova língua é um termo que os linguistas usam, que o pessoal que é da área de línguas, de português, de literatura, que é a tentativa de pegar as palavras e dar a elas um outro sentido que elas nunca tiveram. Então você abre a boca para falar alguma coisa e alguém diz que você é fascista, mas o camarada que te chamou de fascista não sabe nem o que é o fascismo. Te chama de nazista, simplesmente porque você diz, não, mas eu não concordo. O quê? Nazista, fascista. Não sei se você já foi chamado disso, de alguma vez, mas o sentido das palavras muda. E o certo vira o errado vira o certo, por quê? Porque tudo é relativo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. No momento em que você assume que existe uma verdade para você e uma outra para mim, nós tiramos o absoluto da verdade. A verdade se tornou fluida e isso dá margem para todo tipo de maluquice. Antigamente, a biologia ainda hoje define vida. A vida, quando começa a vida? Quando é que realmente existe a vida? Quando um casal tem um relacionamento e é gerado um filho, é gerado uma criança, é gerado um bebê, é gerado um feto. Quando é que ali realmente está concebida uma criança? A biologia diz que no momento em que há a fecundação, ali já existe vida. Mas o conceito de vida foi sendo empurrado cada vez mais para frente, para dizer que ainda não é um ser vivo, ainda não é um ser humano, então pode ser removido, pode ser retirado. E esse conceito foi sendo levado para frente, e hoje existe um conceito, eu não vou falar de todos os conceitos que surgiram, dizendo aonde realmente já existe vida, um ser humano, mas hoje, para você ter uma ideia, aonde a elasticidade desse conceito foi chegando, hoje há um grupo que defende, um grupo de cientistas, que defende, não são brasileiros, mas que defendem que mesmo depois de nascer, um bebê ainda não é uma pessoa, porque não tem consciência de si mesmo. Então, se a mãe rejeita esse bebê, ele pode ser morto, sem nenhum tipo de penalidade criminal. Aí a pergunta é, quem é que vai matar o bebê? É injeção letal? É o médico que fez o parto? Vai botar numa câmara de gás? Quem é que vai ligar o gás? Quem é que vai fazer isso? Então vamos aproveitar, vamos ser extremamente práticos. Vamos aproveitar, já que o bebê não é gente e foi rejeitado e ele pode ser morto, vamos aproveitar e ainda vivo apenas anestesiar, tirar os órgãos para vender, para fazer transplante. Se pode chegar a esse tipo de mentalidade, e já se tem chegado a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o mundo está doido. Nos Estados Unidos, já existem estados legalizando o seguinte: a mãe não quer o filho, mas a gravidez foi adiante, o parto começou. No momento em que a criança estiver saindo, enquanto a cabeça não sair, olha só o conceito, enquanto a cabeça da criança não sair, ela ainda não nasceu, ainda não é um ser humano vivo. Então o que faz? A mãe rejeitou, a mãe não quer, então se faz o parto até chegar na altura da cabeça. Chegou na altura da cabeça, coloca uma cânula pela nuca da criança, suga o cérebro e depois tira o resto.
Já tem estados nos Estados Unidos legalizando esse tipo de coisa. Eles chamam de aborto pós-nascimento. Olha a maluquice, olha a nova língua. Aborto pós-nascimento. O mundo está ficando muito doido. E nós precisamos nos posicionar como pessoas da verdade. E nós precisamos ter a nossa mente muito esclarecida da verdade, porque senão a gente embarca nessa onda, a gente é levado nessa corrente e a gente acaba se vendo com uma linguagem que não tem a ver com a palavra, abraçando conceitos que não tem a ver com a palavra. E nós somos gente da palavra, amém? Nós somos gente da palavra. As pessoas estão com as mentes cada vez mais confusas, influenciadas por visões de mundo, por pensamentos, por ideologias que relativizam tudo, que se perdem em elucubrações, em especulações, baseadas naquilo que a Bíblia chama de vãs imaginações, sofismas, mentiras, com relação a direito à vida, aborto, gênero, igreja, Deus, graça. Hoje nos Estados Unidos, no ambiente esportivo dos Estados Unidos, está havendo uma polêmica gigante. E a polêmica é porque uma nadadora, na verdade, é uma nadadora trans. Chama-se Lisa Thomas. É uma nadadora trans. Então era um homem, resolveu se dizer mulher. Está competindo. E quando competia contra os homens, nunca ganhou nada. No ranking norte-americano, era número 300. Virou mulher. É um homem vestido de maiô, que tomou hormônio feminino. Está ganhando tudo, batendo recordes. E quando as meninas, as nadadoras reclamaram, porque ficaram sabendo de última hora, no primeiro campeonato em que essa nadador, não sei como é que a gente define aqui, foi competir, cara, vai usar o mesmo vestiário que as mulheres. Mas ele não é uma pessoa que fez uma cirurgia para mudar de sexo, ele continua com genitália masculina. Vai usar o mesmo vestiário. A federação mandou a seguinte resposta. A resposta da federação, traduzindo ao pé da letra, é difícil traduzir ao pé da letra o que eles mandaram, e é uma resposta oficial. Uma resposta oficial deveria vir algo do tipo assim: olha, nós fizemos e tal, e por favor, concordem e tal. Não, a resposta foi, literalmente traduzindo ao pé da letra, seria: vocês vão ter que chupar essa manga. Vai ser isso assim, vocês vão ter que chupar essa manga. Suck it up. Vão ter que engolir essa aí. Aí você imagina, as meninas trocando de roupa, e tem um outro que se diz mulher, trocando de roupa junto. Ai. Complicou, porque o mundo está louco. O Comitê Olímpico já mandou um recado para a Federação de Natação Americana: não botem essa nadadora na seleção americana, porque na Olimpíada ela não entra. Pronto, vai quebrar um pau danado. Porque o mundo está doido, e nós precisamos nos posicionar na verdade. Eu não estou julgando aqui se a nadadora merece, não merece, se é certo, se é errado. Eu estou dizendo que tudo isso é uma grande maluquice. Tudo isso gera uma grande maluquice, uma grande confusão. Ninguém sabe mais para onde o barco vai. O barco está sem rumo. E as pessoas estão debatendo essas coisas todo dia, na televisão, no rádio, na internet. Em Cristo, se você se converte para valer, em Cristo, a sua mente está sujeita a sofrer uma série de processos para que você se torne uma pessoa de mente verdadeiramente livre. O primeiro desses processos, eu quero falar para você de dois aqui agora. O primeiro deles é o impacto inicial e contínuo do Espírito Santo na vida daquele que realmente se converte. Não estou falando de alguém que apenas muda de religião, mas de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo. Eu, quando me converti, o impacto da ação do Espírito Santo na minha mente foi algo poderoso. E eu oro todos os dias, e oro hoje, para que o Espírito Santo sopre vida sobre a sua mente aqui nesse lugar. Para que você saia daqui com a sua mente refrigerada pela palavra, cheia da palavra, que a unção do Espírito Santo caia agora aí sobre você, refrigerando a sua mente, renovando a sua mente, para que você saia daqui com uma mente clara, porque quando eu me converti, houve um impacto do Espírito Santo na minha mente, em que eu compreendi uma série de coisas. Eu não precisei fazer curso, não precisei de ter aulas, ou de receber aconselhamento pastoral, nada. Houve de cara um impacto
inicial da ação do Espírito Santo na minha mente, que já clareou um monte de coisas, já me mostrou um monte de erros, um monte de coisas que eu precisava me arrepender, um monte de coisas que eu precisava mudar, sem que ninguém nem me mostrasse a Bíblia. E isso acontece com toda pessoa que genuinamente se converte a Deus. Quem muda de religião não sofre um impacto desse. Mas quando você tem um encontro chapado com Jesus, quando você bate de frente com Ele, e você entende que o seu caminhãozinho não vai aguentar contra aquele trem que vem contra você, você começa a entender o mundo de uma forma diferente. Amém? Mas há um outro processo, que é a renovação da sua mente pela palavra. Entenda o seguinte, esse impacto inicial do Espírito Santo é um movimento do Espírito Santo em direção a você, independe de você. Mas a renovação da mente é um impacto seu em direção ao Espírito Santo. Depende de uma escolha, depende de uma decisão. Depende de alguém que diz, sim, eu vou renovar a minha mente na palavra. É um desafio que você encara. É um desafio que você assume para o resto da vida. Outro dia eu estava conversando com o nosso chefe da recepção aqui. Não sei se o termo seria esse, mas eu gosto de botar a pessoa com título de chefe, porque todo mundo vem me chamar de chefe, eu digo, não me chama de chefe, que chefe é coisa de quadrilha. Mas ainda assim o pessoal me chama. O pessoal me telefona e fala, e aí chefe, vamos fazer? Eu falo, olha rapaz. O Ronaldo estava me dizendo, alguém com quem ele conversou, que estava saindo da igreja. Ele disse, mas você vai sair, vai para onde? Não, tudo que eu precisava aprender eu já aprendi. Tudo que eu precisava saber eu já estou sabendo. Sabe o que essa pessoa estava dizendo de fato? Na verdade, não aprendi foi nada. Porque o processo de renovação da mente na palavra, ele começa no dia que você se converte e só termina no dia que você vai para o caixão. E é capaz ainda de você chegar no céu e mandar você para um banquinho para ter aula. Olha, você aprendeu pouco lá, senta no banco aqui, porque para viver a eternidade, tu tem que aprender umas coisas aqui que você lá, até o Fragale falou, mas tu não deu ouvidos, senta aí para ter uma aula de recuperação. Pode entrar no céu, mas está de recuperação. E a gente precisa se submeter a esse processo de renovação da mente na palavra. Nós já temos em potencial a mente de Cristo. Amém, gente? Então eu preciso agora que a minha mente natural, ela se adeque a essa condição que o Senhor me deu de presente. Eu já tenho a mente de Cristo. Então agora eu preciso renovar a minha mente na palavra, porque isso também Jesus fazia de maneira constante. É preciso que você procure em Deus por sabedoria. É preciso que você busque em Deus por direção, para você exercer esse dom maravilhoso que Deus te deu, chamado livre-arbítrio. E você use o livre-arbítrio para escolher a vida e não a morte. O conselho de Deus para o povo de Deus foi, eis que eu chamo hoje os céus e a terra como testemunha, de que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Deus deu a prova e ainda deu a cola. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Deus dá livre-arbítrio, dá livre escolha. Você pode escolher o que você quiser. Faça uma escolha sábia, faça uma escolha inteligente, escolha a vida. Peça a Deus por sabedoria. Peça a Deus por sabedoria, para que você possa fazer escolhas que sejam sábias. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai acabar sendo levado pelas ondas e correntes dos pensamentos do mundo, que sempre levam para a morte. Sempre levam para a morte. Em Lucas 13, eu não vou ler o texto aqui, mas eu quero citar para você saber que em Lucas 13, de 10 a 17, relata a cura daquela mulher que andava encurvada havia 18 anos. 18 anos andando encurvada. Jesus curou a mulher, mas o chefe da sinagoga ficou chateado com Jesus, criticou a mulher, porque Jesus curou aquela mulher num Shabat, num sábado. E a maioria das curas que você vê na Bíblia, Jesus realizou no sábado, justamente para fazer uma diferenciação, uma correlação entre cura e descanso. Tantos dias para curar e você vem curar a mulher no sábado. O cara deveria levantar as mãos e agradecer e dizer, Deus, uau, a mulher foi curada. Essa pobre mulher vinha aqui já há 18 anos, todo mundo já conhecia. Mulher andando encurvada, sofrendo de dores, só vendo o chão, nunca vendo a cor do céu, as estrelas.
Mas agora ela foi curada. Não, por que você veio curar essa mulher num sábado? Jesus fez isso de propósito, para que houvesse essa correlação entre cura e descanso. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito de Jesus. Jesus, ele tinha uma perspectiva divina da vida. Ele tinha uma visão de mundo cuja perspectiva partia da palavra e voltava sempre para a palavra. Eu estou falando para você agora, não simplesmente de Jesus como Deus, porque ele era Deus, mas como homem. Jesus, ele era essa figura misteriosa de alguém que era 100% Deus, mas que ao mesmo tempo era 100% homem. Há pessoas que imaginam que Jesus era 50% Deus, 50% homem. Não, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E ele vai continuar a ser essa figura humana para o resto da eternidade. Foi uma escolha que Jesus fez para a eternidade. Jesus não veio assim, bom, eu vou ficar um tempo como em figura humana, mas um dia eu vou voltar para o Pai, e eu vou voltar a ter a mesma glória que eu tinha antes de me tornar essa figura humana, da minha própria criação. Não, ele escolheu se identificar conosco para sempre. Quando você passa por lutas e problemas, Jesus entende, porque ele é humano como eu e você, embora ele seja Deus como você e eu nunca seremos. Ele compreende, ele entende exatamente o que você passa. Ele sabe quando você é tentado. Ele sabe a dificuldade que é resistir àquela tentação. Ele sabe o que é passar por uma dor de uma perda. Ele sabe o que é a dor de passar por sofrimentos, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele se identificou conosco e ele tomou essa decisão para sempre. Jesus, quando terminou o seu ministério, depois de ressuscitado, ele ascendeu aos céus fisicamente. Ele está assentado à direita de Deus Pai, com um corpo físico como esse que você e eu temos aqui. Ele se identificou conosco e isso é para toda a eternidade, para sempre. Ele se identificou conosco, ele conhece os nossos dramas. E Jesus, como homem, que teve que nascer de mulher, como um bebê, aprender a falar, aprender a andar, Jesus gastava tempo desde criança, meditando na palavra. Leia Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, e você vê Jesus com 12 anos de idade, já debatendo com os rabinos, com os sábios no templo, porque ele gastava tempo dedicando a meditar na palavra. E eu fico besta como o povo de Deus às vezes desconhece a palavra. Às vezes pessoas que estão no púlpito pregando. Estava contando para o Duda, pastor Duda, que eu vi um vídeo, quando eu abri na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, eu abri o Instagram para fazer a live. E quando você abre o Instagram, tem sempre aqueles vídeos curtinhos, né? Tem uns vídeos que às vezes são apenas um teaser, se você quiser assistir tudo, clica ali e tal. E um pastor pregando, pastor jovem, e ele dizia assim, olha, Samuel foi lá na casa de Jessé, chamou para lá para ungir o rei, vieram 7 irmãos, filhos de Jessé. E não era um, não era outro, no final Samuel pergunta, mas tem mais algum? Aí lembraram, Davi, aí veio Davi, e Davi era muito jovem, se lembraram, e foi lá e Davi foi escolhido. E por que Davi foi escolhido? Porque Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai, trabalhando, ralando. Deus não chama os desocupados. Os irmãos de Davi estavam ali na boa vida, fazendo nada, e Davi estava lá tomando conta das ovelhas, por isso Deus não chama os desocupados, Ele chama os ocupados. E tal. Aí eu ouvi e falei assim, meu Deus do céu, coitados dos irmãos de Davi, os caras estavam servindo no exército de Israel. Os caras estavam servindo no exército, defendendo Israel contra os filisteus, guerreando lá, malhando, ralando, e o cara chamou os caras de vagabundos. Os caras estavam de vagabundagem, por isso que Deus pegou Davi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas olha só, se o desconhecimento é de uma coisa tão simples e banal como essa, imagina o resto. É como Paulo escreveu dizendo, gente, eu queria falar de coisas mais profundas para vocês, mas não dá, porque vocês ainda são carnais, ainda são superficiais. E Paulo não pôde falar de coisas que ele gostaria, porque a igreja não estava preparada nem para coisas superficiais. E a gente precisa entender que essa palavra, ela precisa criar raiz no nosso coração para que nós andemos na verdade. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia. Eu fico angustiado quando eu vejo alunos do Nova College que no meio do caminho desistem, e desistem às vezes não por um motivo sério, mudou de cidade, mudou de emprego, não, simplesmente, não vou fazer mais, porque está abrindo mão
de se aprofundar no conhecimento da palavra, que tem implicações para a nossa vida do dia a dia. Não é uma questão de você adquirir cultura bíblica para saber citar versículos para os outros. É a coisa que a gente menos aprende no Nova College, é decorar versículo. A gente aprende a profundidade da palavra para entender a verdade, para viver na verdade, para andar na verdade. Amém? E esse é um pré-requisito, é um requisito bíblico para que nós vivamos a vida abençoada que Deus tem para nós, que nós sejamos pessoas da verdade. Se nós olharmos Jesus no seu aspecto humano, eu posso afirmar para você que foi isso que gerou nele, como ser humano, como homem, Jesus, o Filho do homem, foi isso que gerou nele uma confiança, uma certeza, que a Bíblia chama de espírito da fé. O espírito da fé não é um espírito no sentido de ser uma entidade, é um posicionamento de vida, é uma visão de mundo. Eu possuo o espírito da fé, eu vejo o mundo por essa perspectiva, a perspectiva da palavra, porque o justo viverá pela fé. Então eu olho o mundo por essa perspectiva. Não é uma questão do que, eu vejo o mundo por essa perspectiva porque eu fui instruído politicamente nesse ramo, nessa linha, da direita, da esquerda. Não. Eu nasci de novo em Cristo, eu tinha uma perspectiva de mundo assim ou assado, mas a minha perspectiva de mundo agora mudou, porque agora eu sou um filho do Deus Altíssimo. Eu nasci de novo, as coisas antigas já passaram, e eu agora sou uma nova criatura. Amém? Eu não tenho mais revolta contra o mundo, eu tenho compaixão pelo mundo. Amém? Eu não olho para as injustiças e quero que os injustos morram. Eu olho para as injustiças e eu quero que os injustos se convertam. Eu quero ser um agente de Deus nesse mundo para que a justiça de Deus se estabeleça no coração daqueles que não conhecem a Jesus, para que eles tenham o seu coração transformado, porque o mundo só muda se o homem muda. O mundo não muda se mudarem os sistemas políticos. O mundo não muda, você pode tirar todos os políticos, não, esses políticos só tem corrupto, tira todos eles, bota agora um time novo, completamente novo. Pode dar certo por um tempo. É só uma questão de tempo para começar a dar ruim de novo. Por quê? Porque o que precisa mudar não é o sistema, é o homem. E o homem só muda quando Deus entra no circuito. Não é quando uma ideologia entra no circuito. Quando uma ideologia entra no circuito, o que se provoca é ódio, é divisão, é guerra. O que se provoca é separação. Mas quando Deus entra, quando a Bíblia se torna para nós a palavra de Deus, não mais uma palavra, não mais simplesmente um livro histórico, mas a palavra do Deus vivo, quando ela se torna para nós, isso transforma a nossa vida. Isso muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva de vida, a nossa maneira de enxergar o mundo. E esse espírito da fé é o espírito que nós precisamos cultivar na nossa vida. Jesus possuía esse espírito e o meu objetivo é me tornar cada vez mais semelhante a Ele. Esse é o seu objetivo também? Gente, se você é membro da Nova, você já me ouviu dizer, a intenção, o objetivo da pregação da palavra é que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Eu nunca ouvi isso em igreja nenhuma, nunca ninguém me disse que o objetivo da igreja é que eu viesse para ouvir uma palavra que me tornasse semelhante a Jesus. Eu ouvia que vir à igreja porque é uma bênção, porque é legal, porque o pastor prega bem, porque a gente aprende um pouco mais de versículos e tal, mas nunca ninguém me disse que eu precisava ouvir a palavra para me tornar mais semelhante a Jesus. Até o dia que eu comecei a entender a revelação da palavra, e Deus começou a me mostrar, eu quero que você conheça a minha palavra, que você estude a minha palavra, que você se aprofunde na minha palavra, que você receba a revelação da minha palavra, para que você se torne mais e mais semelhante a Jesus. Ele é o padrão, Ele é o parâmetro. Eu não quero mais me tornar semelhante ao Joseph Prince, eu não quero me tornar mais e mais semelhante a sei lá quem, eu quero me tornar mais e mais semelhante a Jesus. E esse tem que ser o objetivo de cada um de nós, se é que nós nascemos de novo. Se é que você nasceu de novo, esse precisa ser o seu objetivo de vida, se tornar cada vez mais semelhante a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Onde é que começa? Eu falei para você que o espírito da fé é o espírito que te conduz para o descanso, que Jesus curava no sábado para relacionar cura e descanso. Mas aonde é que o descanso começa? Descanso não é simplesmente relaxar num sofá. Descanso genuíno
começa no seu interior, no seu espírito. Esse descanso começa no seu espírito. E ele precisa transbordar para fora do seu espírito e alcançar e atingir a sua alma, a sua mente, a sua psique. Mas ele começa no seu interior. Ele precisa agora ser estabelecido também nesse campo de batalha que é a sua mente. Você sabia que a sua mente é um campo de batalha? Você consegue entender? A Bíblia diz o seguinte: aquele que está em Cristo, o maligno faz dele gato sapato. Ou, não, aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. O problema é você entender aonde está essa linha de fronteira, aonde o diabo não pode avançar. Esse é o grande problema, é entender aonde está essa linha, onde está essa fronteira, a partir da qual o diabo não pode avançar para tocar, para me esganar. Porque se pudesse, ele viria para me esganar, ele viria para te esganar, mas ele não pode, porque se você está em Cristo, o maligno não te toca. Então o que ele faz? Ele lança dardos inflamados, não é isso? Mas olha só, qual é a distância? Porque para lançar dardo, quem já assistiu a algum campeonato de atletismo, pelo menos na televisão? Há pouco tempo a gente teve um campeonato mundial de atletismo, a gente teve depois um campeonato mundial sub-18, depois o campeonato mundial sub-20, está tendo agora a Diamond League, que está passando aí nos canais fechados de esporte, que são campeonatos de atletismo que eu adoro ver aquilo, acho maravilhoso ver aquilo. E uma das provas do atletismo é lançamento de dardo. Já assistiu essa prova? O camarada tem uma lança que ele tem que lançar o mais longe que ele puder. Então ele pega aquele troço, ele corre, vem, lança, vai lá, 70 metros, sei lá quantos metros vai aquilo, vai longe. Por quê? Porque ele não pode simplesmente dizer assim, bom, vou ser o campeão mundial, pum, cravei, está aqui, mais longe. Ele não lança aqui no pé dele. Então a Bíblia fala que o diabo ele lança dardos inflamados. Então para ele lançar um dardo, ele tem que estar muito longe, não é isso? Agora, eu quero saber o seguinte, será que ele está tão longe assim de você? Porque onde é essa fronteira que obriga o diabo não a te esganar, mas a lançar dardos inflamados? Essa fronteira é determinada pela tua fé. Quando você cresce em fé, quando você cresce na graça, você está empurrando essa fronteira cada vez mais para longe. Quanto mais próximo de você ele está, mais fácil é de acertar o dardo. Há uma diferença entre uma competição, imagina agora, em vez de um dardo, uma flecha, uma seta maligna. O que você acha mais fácil? Acertar um alvo a 1 metro de distância ou a 20 metros de distância? Espera aí, vou repetir a pergunta. O que é mais fácil? Você com arco e flecha na mão, tem um alvo a 1 metro de distância, você quer acertar no centro. O que é mais fácil? Você a 1 metro de distância acertar no meio do alvo ou a 20 metros? A 1 metro, não é isso? É muito mais fácil. Imagina agora qual é a distância que ele está e o esforço que ele tem que fazer para alcançar você com o dardo inflamado. Será que ele só tem que fazer assim? Ou ele vai ter que fazer toda a força que ele puder para alcançar você com aquele dardo inflamado, que nada mais é do que um pensamento errado, que um pensamento que gera medo, dúvida ou incredulidade. Qual é a distância que ele está? Quanto mais você cresce em fé e em graça, você está botando essa distância cada vez mais para longe, ao ponto de que se você crescer para valer, o diabo vai lançar os dardos inflamados, mas eles vão cair no chão antes de atingir a sua mente. Eu quero o diabo numa distância tal de mim, que ele não consiga, que ele lance os seus dardos. Eu não posso impedir ele de lançar o dardo, mas eu posso me colocar numa distância onde o dardo venha e caia no chão, caia por terra, antes de atingir a minha mente. Mas para isso eu preciso crescer em graça e crescer em fé. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Amém, gente? 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, não são pistolas, não são tacapes, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, que em outra versão chama de sofisma. Destruindo sofismas e toda arrogância ou altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é a minha ou a sua obediência, mas a obediência dele.
O que na prática isso significa? Pintou um pensamento errado na minha cabeça, seja de que origem for, seja de que espectro for. É um pensamento pornográfico. O que eu faço com isso, pastor? 2 pensamentos não ocupam a mesma mente ao mesmo tempo. É uma lei até da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. 2 pensamentos não conseguem ocupar a mesma mente ao mesmo tempo. O que você faz? Você está tendo um pensamento errado. Um pensamento que diz assim, você não precisa pensar em pornografia não. Você está pensando assim, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Isso é um pensamento que vem da profundeza do inferno. Um pensamento que traz culpa e condenação. Hoje pela manhã, no final do culto, veio uma pessoa conversar comigo dizendo, pastor, gostei demais desse culto, eu precisava de ver essa palavra, porque eu tenho sempre uma palavra de condenação no meu ouvido. Por causa de um problema assim, assado, eu sempre estou ouvindo uma palavra de culpa e de condenação. Eu disse, você já sabe de onde vem. Isso não é da tua consciência, não é de Deus, isso aí é o inferno te perturbando. Uma palavra que diz para você que você é inferior, que você não pode, que você não consegue, por uma série de motivos. Nenhum dos motivos é justificável, porque você está em Cristo. Aí como é que Paulo se atreve a dizer algo do tipo, tudo posso naquele que me fortalece? A maioria das pessoas usa essa palavra apenas como uma frase de efeito, tudo posso naquele que me fortalece, mas no dia a dia essa pessoa está levando pedrada de manhã, paulada de tarde, cacetada à noite, e não está podendo tudo. Pelo contrário, não pode quase nada, porque na verdade é preciso transformar essa palavra em algo real na minha e na sua vida, e somente pela fé. Você precisa entender que Deus tem para a sua vida, diariamente, constantemente, desafios que precisam ser vencidos. E entenda uma coisa, não há um desafio. Há pessoas que reclamam, pastor, porque está difícil, isso e aquilo. Você chama de problemas, eu chamo de desafios. Os problemas que você tem, na verdade, são desafios, são oportunidades de você crescer. E quando você não entender isso, você vai sempre sucumbir diante dos problemas e das lutas. Quando você entender que são desafios que estão diante de você, Deus nunca permite que você tenha um desafio que seja tão pequeno que você resolve com a sua inteligência, com o seu braço forte. Todo desafio que Deus coloca diante de você é impossível de você resolver sozinho. Você precisa dele. Leia a Bíblia e você vai ver. José teve um desafio de vida gigantesco. Como é que ele chegou a ser vice-governador do Egito? Porque ele era muito inteligente? Porque ele era o cara? Não, porque Deus o capacitou para vencer os desafios que ele tinha que enfrentar. Daniel, a mesma coisa. Daniel é colocado diante do rei Nabucodonosor e o rei diz, olha, você tem que interpretar o sonho que eu tive, mas não é só interpretar, primeiro você vai ter que adivinhar qual é o sonho. E olha a resposta de Daniel, majestade, isso que você está pedindo, nenhum ser humano é capaz de fazer. Ninguém pode fazer isso. Não tem adivinhador, não tem astrólogo, não tem ninguém que consiga fazer isso. Mas o Deus a quem eu sirvo, Ele me revelou. Daniel não disse, deixa comigo que eu mato essa no peito e empurro para o gol. Aliás, o Fluminense estava ganhando de 1-0 quando eu saí de casa. Alguém sabe no final do jogo? Aleluia. Ninguém ganhou, aleluia. Podemos continuar agora na unção do Espírito Santo, amém. Daniel disse, ninguém é capacitado para isso, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele pode revelar. Daniel precisou da ajuda de Deus. Você vai olhar as figuras bíblicas, Sansão, você imagina Sansão como sendo um camarada, um Hulk, um verdadeiro Hulk, andando por Jerusalém, andando por todo Israel. Chegou Sansão, uau! Cara, Sansão era um magrelo. Porque se ele fosse um Hulk, ninguém ia se espantar quando ele arrancou as portas da cidade de Asquelon. Ninguém ia se espantar. Claro, é o Hulk. Chegou lá e arrancou a porta. Claro, um portão gigante. Mas aquela figura magrela arrancou a porta e levou aquilo nas costas. Quando vinha a unção de Deus sobre ele, ele fazia coisas extraordinárias. Quando vem a unção de Deus e você não tem uma unção que vem e que vai, você já possui a unção permanente de Deus na sua vida, você já está capacitado por Deus para ser um suplantador de problemas, para ser alguém que enfrenta desafios e vence.
Deus tem colocado no meu coração, ultimamente, eu tenho orado sobre isso, mas eu tenho ouvido Deus falando comigo quase todo dia sobre encarar novos desafios. Novos desafios. A gente não pode olhar e dizer, caramba, eu já progredi, já vim até aqui, e a gente senta em cima do sucesso, e a gente se torna uma tampa para aquilo que vem de criatividade, para aquilo que vem de poder de Deus, para novas coisas. A gente não pode sentar na tampa como se fosse alguma coisa para segurar o resto. Não, a gente tem que estar apto para ir adiante sempre, progredir e ir para frente. E Deus tem colocado no meu coração a importância de encararmos novos desafios. O que você tem feito com os desafios que são colocados diante de você? Você geme, chora, reclama, ou você olha e diz, Deus vai me capacitar, eu vou ultrapassar, eu vou vencer, eu vou encarar, eu vou resolver, porque Deus é comigo e eu tudo posso naquele que me fortalece. E por favor entenda, eu não estou querendo aqui dar para você uma palavra de ânimo. Sai daqui, tudo posso. Aquele que me fortalece, o pastor falou. Eu não estou querendo que você saia daqui animadinho, eu quero que você saia daqui com uma revelação no seu espírito, de que em Cristo tudo é possível ao que crê. Em Cristo tudo é possível ao que crê. E nós precisamos nos posicionar na palavra. Nós levamos cativo, não posso, não consigo. Não, quem é você para fazer isso? Olha o que você fez ontem, olha o que você fez aquilo. Levar esse tipo de pensamento cativo. Quando vem na minha cabeça um pensamento errado, eu sou humano igual a você. Se eu deixar aquilo ficar cozinhando na minha cabeça, daqui a pouco eu estou assim. É verdade. O que eu faço? Na mesma hora eu digo, eu levo esse pensamento agora cativo à obediência de Cristo. E eu começo a pensar na palavra, eu começo a pensar num salmo. Pastor, mas às vezes não vem um salmo na minha cabeça para eu falar, cara, o Salmo 23 você conhece. Até as crianças da escola da geração nova conhecem. Pelo amor de Deus, pelo menos o versículo 1. A Marcele, eu tinha um vídeo da Marcele, minha filha, com quantos anos de idade? 3 anos de idade. Em cima de uma cadeira, dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Pelo menos isso você sabe. Quando você substitui aquele pensamento pela palavra e você começa a louvar a Deus, é incrível, em segundos aquele pensamento errado vai embora. Mas você, em vez de tomar uma providência, fica realmente, eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido, é verdade, não vale nada, não sou ninguém. Quando você começa a cozinhar esses pensamentos, a dar margem, o pensamento começa a virar uma altivez. De altivez vira um sofisma, e um sofisma é uma série de argumentos que parecem verdade, mas que no final tem uma conclusão mentirosa. Vira e mexe, eu dou esse exemplo aqui, para você entender o que é um sofisma. Você pega um argumento, junta com um segundo para tirar uma conclusão, e a conclusão está completamente errada, mas parece verdade porque foi baseado em 2 verdades. Por exemplo, Deus é amor. É verdade? O amor é cego. Aleluia. Stevie Wonder é cego. Então Stevie Wonder é Deus. Cara, é a conclusão lógica. Deus é amor é cego. Stevie Wonder é Deus, porque Stevie Wonder é cego. Ou Deus é cego. Preciso fazer dieta para emagrecer. Dietas preconizam que você coma muitas verduras e peixes. Tem algum nutricionista aqui? Tá certo? Falei certo? Dietas normalmente preconizam, muita verdura, peixe e tal, baixa caloria, legal, não é verdade? Beleza. Elefantes comem muitas verduras. Baleias comem peixes. Logo, quem faz dieta vira um elefante ou uma baleia. Isso é um sofisma. Eu estou fazendo aqui, criando aqui sofismas que são anedotas, mas o diabo, ele vem fazendo associações para provar para você, por A mais B, que você não é ninguém, que você não consegue, porque você já tentou, e você já fez esse concurso, você já fez essa prova, você já foi lá, você já falou, você já pediu, então não adianta. E além do mais, você aprontou essa, aprontou aquela, você fez assim lá no passado, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 semana atrás, há 1 hora atrás. E o diabo vem trazendo sempre pensamentos que você vai concluindo. Não, realmente, então eu não posso, não consigo. E aí, aquilo que é uma palavra de Deus, vira para você apenas uma frase de efeito. Tudo posso naquele que me fortalece.
Isso não pode ser para mim e para você uma palavra de efeito. Tem que ser, cara, isso é a palavra que veio da boca do Criador do universo. Isso é uma palavra do meu Deus, do meu Pai Celestial, para que eu seja vencedor. 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente, o pecado original começou com um ataque do diabo à mente de Eva. Olha só o que o diabo vai dizer para Eva. Você tem certeza que foi isso que Deus disse? Que se você comer desse fruto dessa árvore, você vai morrer? É porque Deus está com medo de que quando você comer, você se torne igual a Ele. Olha só o sofisma. Adão e Eva já eram iguais a Deus. Eles já eram revestidos da glória de Deus. Eles já eram semelhantes a Deus. Aí o diabo bota isso em xeque, em questão. E aí Eva vai, não só come, como leva para o marido. E tem gente que não consegue entender muito bem Adão. Você acha que Adão comeu daquele fruto porque ele era um idiota? Hã? Ainda tem jeito, sim, vou te explicar que não é nada disso. Fica frio que eu vou te mostrar. Presta atenção numa coisa. A Bíblia não diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia não mostra para nós que tudo que está no Antigo Testamento é símbolo, sombra, para que nós agora tenhamos a revelação em Cristo. A Bíblia não diz que que Jesus é o último Adão. Então, o primeiro Adão era um tipo que apontava para quem? Jesus. Eva, se Adão é um tipo que aponta para Jesus, e Eva era a sua noiva, a sua esposa, Eva era um tipo que apontava para quem? Para a igreja? Aí eu pergunto para você uma coisa: Jesus morreu na cruz, contra a sua própria vontade, por um acidente, contrariado, ou ele foi por amor à sua noiva? Por amor à noiva. Adão não comeu do fruto porque ele era um idiota. Não foi uma questão de Eva chegar e dizer: Adão, olha que delícia. Adão olhou: é mesmo, vou comer, deve ser bom. Não. Adão sabia o que ia acontecer, porque Deus não falou com Eva, falou com ele. É certo que no dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu do fruto por amor a Eva. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele pensou: eu não vou deixar ela sozinha nessa. Eu amo essa companheira que Deus me deu, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e eu creio. Agora olha só, Deus mostra que Abraão foi convocado por Deus para pegar o seu filho, Isaque, subir o monte Moriá e lá em cima sacrificar o seu filho. O que diz em Hebreus sobre esse episódio? Diz que Abraão, ele cria tanto, mas cria tanto na bondade de Deus, que ele cria que Deus era poderoso o suficiente para que, se ele matasse o seu filho em sacrifício, Deus ainda poderia trazer o seu filho ressuscitado de entre os mortos. Por que Adão comeu? Porque ele cria que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que certamente ele teria um plano para restaurá-los. E por amor a Eva, como Jesus comeu desse fruto amargo da cruz, por amor à igreja, Adão comeu por amor a Eva. Não fique pensando: quando eu chegar no céu, vou dar umas bolachas em Adão por causa do que ele fez. Não, você vai ter que olhar para Adão e dizer assim: cara, vai ter fé assim lá na China. Porque tu comeu crendo que Deus ia fazer um plano de restauração, e Deus fez. E o último Adão, ele veio para resolver o problema e a encrenca toda que foi arrumada lá no Jardim do Éden. Mas agora é preciso que você e eu olhemos para essa palavra e não imaginemos como o mundo hoje tenta dizer: não, a Bíblia é uma série de histórias, de lendas, é a história da carochinha. Cada vez mais vão aparecendo provas arqueológicas e históricas de que a Bíblia é a verdade. A cada ano
aparece uma lista de coisas dizendo, olha, se pensava que o rei Ezequias nunca tivesse existido. Mas agora lá em Israel encontraram um túnel subterrâneo que tem até uma placa escrito pela turma da época de Ezequias que aquele túnel foi cavado pelo rei Ezequias. Agora se acharam moedas comprovando, o rei Davi é uma figura mitológica, nunca existiu. O povo inventou esse tal de Davi para aumentar a sua autoestima, até que encontraram em Israel uma série de moedas cunhadas com o nome e a esfinge de um rei Davi. E essas coisas vão aparecendo vez após vez, mas o mundo se cala quando a Bíblia é comprovada. Quando a Bíblia não é comprovada, o mundo vem e diz, isso tudo é carochinha, é história, é conversa fiada. Mas quando aparece uma comprovação, não aparece notícia na primeira página do jornal. Ninguém vem dizer para você que já foi comprovado uma série de coisas em termos de arqueologia, de história. Ninguém vem dizer para você que já foi comprovado. E a gente fica imaginando, será que é verdade? A palavra de Deus, ela é a verdade com V maiúsculo. Com V maiúsculo. E todo aquele que se firma nessa palavra está se firmando na verdade. Efésios 6, versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revistam-se de toda, não de uma parte, mas de toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E esse termo ciladas, no grego é metodeia, e metodeia significa um esquema tático, usado para enganar mentalmente um oponente. Sabe aquele negócio que você vê em filme? O cara está sendo perseguido, está com uma arma escondida atrás lá de um armário, de uma pedra, e ele pega um objeto qualquer, uma lata, e joga do outro lado para fazer barulho, e o inimigo que está atrás dele atirar para o lado de lá, e ele poder levantar e matar o inimigo. O que ele fez? Ele usou de um recurso de uma metodeia. Tentou enganar o seu adversário mentalmente, distraindo, fazendo a atenção dele voltar para o outro lado, para que ele pudesse agora, matar o seu perseguidor. E é assim que a Bíblia descreve o que o diabo faz contra nós. Revistam-se de toda a armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as ciladas, as metodeias do inimigo. O inimigo vai sempre querer lançar pensamentos que formem uma imagem de derrota, de fracasso, de morte na sua mente. Mas lembre-se que a luz sempre vence as trevas. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? A luz sempre vence as trevas. Aleluia! Então faça com que a sua mente seja cheia da luz da palavra. Alimente-se, pense, medite, memorize, confesse, estude, encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Ouça isso. Vai ter sempre gente que vai chegar ao seu lado para fazer comentários depreciativos, negativos, sem saber que estão agindo como mensageiros do diabo. Quer um bom conselho? Quer um conselho? Um bom conselho? Pelo menos nós dois, eu e o pastor Jorge. Quer um bom conselho? Não dê ouvidos a elas. Não dê ouvidos a conselho derrotista. Não dê ouvidos a quem deprecia a sua fé. Não dê ouvidos a quem quer jogar água fria no seu entusiasmo. Não dê ouvidos, pare de dar ouvidos a essas pessoas. 3 João, a terceira epístola de João, no versículo 2, é uma epístola com um capítulo só. No versículo 2, João diz assim, amado, acima de tudo, antes de tudo, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, no grego, psique, mente, alma. Eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como eu vejo prosperidade na tua mente, na tua psique, na tua alma. Segundo o que a gente está vendo nesse versículo, você precisa ter um pensamento sadio antes de ter saúde física ou qualquer outro tipo de benefício da parte de Deus. Entenda bem uma coisa, você nunca, guarde isso, você nunca vai prosperar além da condição da sua alma. A tua alma pode servir como uma barreira ou como uma janela para uma vida abençoada. Se você não renova sua mente na palavra e não entende quem Deus é, quem você é em Cristo, e você se aprofunda nesse conhecimento,
Através da palavra, você pode ter certeza de que você será abençoado, mas de forma limitada. Você quer experimentar o ilimitado de Deus na sua vida? Então dê prosperidade primeiro para a sua alma, renove a sua mente na palavra, faça a sua alma próspera em Deus, na palavra de Deus, e a saúde vai prosperar no seu corpo, e as finanças vão prosperar no seu bolso, e tudo na sua vida te irá bem. Mas é preciso que primeiro você tenha uma mente clara, alma, psique, mente, tudo isso está associado com vontade, com intelecto, com sentimentos. E uma área sensível, vulnerável da alma é a área dos sentimentos. Essa área é tremenda. E sentimentos geram reações. Mas sentimentos não surgem do nada. Sentimentos não vêm por geração espontânea. Sentimentos são fruto de um modo de pensar. Você diz às vezes certas coisas que mostram sentimentos que estão abrigados em você e que você não sabe. Às vezes você usa as palavras e por causa do tipo de sociedade que a gente está vivendo nos últimos 30 anos, você não tem uma avaliação correta do que significam realmente as palavras. Aí você de repente, diante de um prato de comida, você olha e fala assim, eu odeio jiló. Gente, você entende que não gostar de jiló é uma coisa, mas ódio é algo que extrapola o coitado do jiló? Você consegue entender que o jiló não tem nada a ver com o seu ódio? Mas quando você diz assim, eu odeio jiló, na verdade, você não sabe, mas no fundo do seu coração, em algum canto, ainda tem resquício de ódio que precisa ser varrido. Porque você poderia dizer simplesmente, eu não gosto de jiló. Suporto comer esse negócio, eu gosto de outras coisas, isso aqui eu não gosto. Mas quando você usa, eu odeio isso, eu odeio aquilo, cara, você não pode odiar o coitado do jiló, porque o jiló, se você odiar, sabe o que o jiló faz? Ele olha para você e faz assim, ó. Ele não te odeia de volta, nem te pede perdão por alguma coisa que ele já te fez. E é preciso que a gente entenda que às vezes na própria maneira de falar, a gente descortina o nosso coração e a gente mesmo não percebe. E a gente precisa agora alinhar aquilo que a gente fala com aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você começa a fazer isso, vão chamar você de fanático. Vão chamar você de fanático. Você é fanático, você agora é crente, virou Bíblia, você agora é fanático. Já foi chamado de fanático alguma vez? Só pelo fato de você ir à igreja, você nem abriu a boca para dizer nada. Ou pouco disse, e ainda assim já disseram que você é fanático, você agora é fundamentalista. Já ouviu algum elogio desses? Gente, há pessoas que só pensam em doença. O que essas pessoas se tornam? Hipocondríacos. Sabe aquela pessoa que vai à farmácia com o mesmo espírito que você vai ao supermercado? Ela entra e já pega uma cesta. E já conhece todo mundo. Ô, seu Zé, tudo bem? Opa, tudo bom? Ô, Mônica. Mônica é a menina da caixa, eu conheço ela. Verônica é a menina ali do balcão e tal. Eu pergunto, vem cá, o que tem novo aí para hipertensão? O mais novo que tem? Estatina, para baixar colesterol. Surgiu esse novo aí. Rapaz, isso aí nos Estados Unidos foi lançado há 1 ano e meio, só agora que chegou no Brasil. O cara está informado que ele vai na internet, ele vai no Google para saber o que estão lançando. Aí ele não pede assim, eu quero uma caixa, ele pede assim, eu quero 1,5 kg. Ele compra remédio igual você compra chã de dentro. Eu quero 1,5 kg de chã. Eu quero 1,5 kg de estatina para resolver aqui o problema do colesterol. Eu quero 2 kg desse remédio aí antihipertensivo. Não, só tem pressão alta, não, eu só vou guardar que é para prevenir. Pode ser que algum dia a pressão aumente, então eu já tenho em casa pelo menos 2 quilos guardados lá. O cara compra por quilo, não por quantidade. Há aqueles que só pensam em termos de sorte e azar. O que essas pessoas se tornam? Essas pessoas se tornam pessoas supersticiosas. Há aqueles que só pensam, só enxergam impossibilidades. O que essas pessoas se tornam? Pessimistas. Se você quiser crescer espiritualmente, você vai precisar aprender a exercitar metanoia, ou seja, mudança de mente. Mudança de mente. Mateus capítulo 6, você já conhece isso aqui, versículo 31 ao versículo 34.
Diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios, e o termo gentios aqui é usado por Jesus como sinônimo daqueles que não têm aliança com Deus, que estão fora da aliança, porque aqueles que não têm aliança com Deus é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, Jesus não disse o Deus de vocês, Ele diz o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Gente, o reino de Deus é vivenciado pela fé. Fé em quê? Fé de que o amanhã não me será negativo, fé de que amanhã nada me faltará, de que o meu futuro está nas mãos do Rei e Senhor desse reino, e o Senhor desse reino é o meu Pai que me ama e cuida de mim. Ouça bem, em Cristo há poder, há graça suficientes, graça superabundante para que nada te falte, para que nada venha a te faltar. Jesus usa essa expressão, não vos inquieteis. Qual é a fonte da inquietação? Eu levantei 3 fontes aqui de inquietação. Número 1, a inquietação que acontece quando você é invadido por pensamentos de condenação por coisas passadas. Pensamentos de condenação por coisas que você fez ou deixou de fazer no seu passado distante ou recente. Segunda fonte de inquietação, crenças erradas no presente, que gera uma fé capenga, uma fé fraca, crenças erradas. Terceira fonte de inquietação, preocupação com o futuro. Qual é o hino favorito desse pessoal que tem preocupação com o futuro? É aquele hino: como será o amanhã? Pergunte a quem souber. Já fui na cigana, joguei carta, não sei o quê, que é búzio e tal, e não sei. Meu irmão, para de cantar esse corinho. Começa a cantar uma coisa diferente. Começa a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Aleluia! Uou! Gente, olha essa, não é uma foto, é um esquema. Isso aqui é o tabernáculo, é um desenho do tabernáculo. O tabernáculo em si é aquela tenda que está ali no meio. Mas aquele perímetro em volta, cercado por aquelas cortinas ali, era o átrio. E ali no átrio, o lado de fora do tabernáculo, todo santo dia, tinha atividade, e atividade intensa. De manhã até o fim do dia, os sacerdotes sacrificavam. Muitos deles entravam lá dentro da tenda, na primeira parte da tenda, no santo lugar, para botar óleo, azeite no menorá, colocar pães na mesa dos pães da propiciação, colocar incenso no altar de incenso. Era uma atividade constante do lado de fora. Mas essa outra imagem agora é a imagem da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ficava no interior do tabernáculo. E no Santo dos Santos era o lugar mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico de toda a terra. Agora a Bíblia diz que você e eu somos santuários do Deus vivo. Então do lado de fora existe ação, atividade, trabalho, todo dia, mas do lado de dentro é preciso que haja paz. Do lado de dentro tem que haver paz, paz plena, paz completa. Nós, como templo do Espírito Santo, precisamos entender que o cristianismo não é um conjunto de códigos morais e éticos, mas um relacionamento com Deus baseado na fé.
Moral e ética não geram fé. Fé gera moral e ética. Crer certo gera comportamento certo. Então eu preciso aprender a pensar os pensamentos de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu preciso aprender a pensar como Deus pensa. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você e eu precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Isaías 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, shalom, paz por dentro, paz por fora, prosperidade, saúde plena, família abençoada. Tu, Senhor, conservarás em perfeito shalom, paz, aquele cujo propósito é firme. Não é aquela pessoa que tem um propósito gelatinoso, mole, que começa e não termina nada, mas aquele cujo propósito é firme, porque essa pessoa confia em ti. Esse mesmo versículo, na versão em inglês, na King James, traduzido para o português, fica assim: Tu irás manter em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Numa outra versão, que é a Tanar, o Tanar é a versão que os judeus leem. Os judeus costumam ler nessa versão que diz assim: aquele que confia em ti, tu o proteges com paz. Paz. Dupla paz. No original tem 2 vezes a palavra shalom. Aquele que confia em ti, tu o proteges com paz, paz, pois ele confia em ti. Na Bíblia judaica completa, que é a Bíblia que os judeus convertidos ao cristianismo usam, já diz assim: a pessoa cujo desejo está em ti, tu a preservarás em perfeita paz, pois confia em ti. A versão contemporânea desse mesmo versículo diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A versão amplificada, que infelizmente a gente não tem em português, na versão amplificada diz assim: tu irás guardar e manter em perfeita e constante paz aquele cuja mente, com as suas inclinações e caráter, está firmado em ti, porque ele está comprometido contigo, se apoia em ti e espera confiantemente em ti. Isaías 30, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Aleluia. João 14, versículo 27, Jesus diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Alguém diga glória a Deus por isso. Gente, esses são pensamentos de Deus e precisam se tornar o seu pensamento. Esses textos que lemos aqui de Isaías, esses textos que lemos aqui de Mateus, que lemos aqui da Bíblia, são os pensamentos de Deus a seu respeito. Deus disse isso através do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, de shalom e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam e uma esperança. Aleluia. Alguém faça como o pastor Jorge Dalto e diga aqui: eu recebo, aleluia, amém. Gente, tudo hoje nesse mundo nos convida a sermos pessoas comparativas, competitivas. A gente tem que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, os melhores filhos. E nada disso é mal ou errado. Mas se nós buscamos essas coisas pela perspectiva do mundo, tudo isso vai gerar estresse e roubar a nossa paz. Gente, nós fazemos às vezes uma coisa criminosa com as nossas crianças. A gente fica nessa paranoia de que nossos filhos têm que ser os melhores. Aí a gente pega a criança, bota ela na escola, bota ela no judô, no jiu-jitsu, na natação. A gente bota ela para aprender um instrumento, a gente bota ela para fazer um curso de inglês, outro de francês, outro de alemão. E aí a criança começa a ficar maluca e você não está entendendo por quê. Você entende que nós temos que aprender a respeitar os dons e talentos dos nossos filhos? E saber que nem todos eles nasceram para ser, por exemplo, campeão de natação. Mas você cismou que o garoto tem que nadar, o garoto tem um prego. Gente, talvez, quem sabe lá na frente, no futuro, ele venha até se interessar por natação.
Mas se ele não gosta hoje de natação, bota ele no judô. Não gosta do judô, bota ele para pedalar uma bicicleta. Não gosta da bicicleta, compra para ele um skate. Mas ele vai descobrir alguma coisa. Mas não tenta forçar. Sabe, tem pais que, não, meu filho tem que fazer direito, tem que ser advogado. Porque na minha família, desde Rui Barbosa, todo mundo é advogado. Aí o cara diz, não, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser dançarino de break. Deixa o garoto dançar o break. Para com isso. A gente fica querendo forçar a criança. Na verdade, a gente quer que ele tire o 10 que a gente não tirou na escola. E a gente bota uma pressão danada. E a criança fica estressada e você não sabe por quê. Deixa ele desenvolver seus talentos. Gente, a primeira competição de natação que eu participei, eu era pequeno ainda, Tijuca Tênis Clube. Primeira competição de natação. Cara, eu fui destaque. Primeira competição, eu fui destaque. Por quê? Porque eu fui o último colocado. Fiquei o último. O professor veio me cumprimentar e eu com vergonha de receber aquele elogio dele porque eu fui o último. Como é que eu podia imaginar que lá na frente eu ia me interessar por um esporte chamado triatlon e que eu ia chegar a ser o 5º na América Latina, no ranking da América Latina? Mas se tivesse me forçado, até hoje eu não gosto de natação. Até hoje eu não gosto, eu acho que eu nado mal. Até hoje eu acho que nado mal. Mas depois de um certo tempo eu me interessei pelo negócio. Não, deixa eu descobrir. Eu vou ser o melhor entre os piores, pelo menos. Mas você entende que se alguém tenta forçar... Gente, tem criança que tem aptidão para matemática, outros têm aptidão para desenho, outros têm aptidão para coisa literária, que escreve bem, tem uma imaginação, uma criatividade tremenda, e nunca vai ser um bom engenheiro, mas pode ser um excelente médico. E a gente tem que deixar, de repente ele não quer fazer nem faculdade, não tem que fazer faculdade. Às vezes não quer fazer faculdade, às vezes com um curso técnico já resolve a vida e fica milionário. Quando descobre a vocação, quando descobre o interesse. A gente precisa entender que Deus nos fez diferentes uns dos outros, que Deus deu talentos diferentes a nós. A gente vive nessa sociedade competitiva que cobra de nós desempenho. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Ter sucesso é bom, mas ter paz é melhor ainda. Lembre-se que a mente é um campo de batalha. E ali o inimigo vai lançar pensamentos de dúvida, de insegurança, de inferioridade e qualquer coisa que possa roubar a sua paz. Lá em Ezequiel 44, no versículo 17 e 18, diz assim: quando entrarem, falando sobre os sacerdotes, os levitas, quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Gente, suor na Bíblia é é algo que aponta para a maldição. Quando Adão pecou, Deus disse para ele: Adão, a partir de agora, você vai tirar o seu sustento da terra com o teu suor. Quando a gente começa a suar, um dos primeiros lugares onde brota suor é na testa. E você vai dar uma olhada na cruz. Na cruz, Jesus redimiu a cada um de nós de toda a maldição do pecado. Mas antes, Jesus foi flagelado. E na flagelação, Jesus nos redimiu das enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Mas antes disso, no jardim do Getsemane, Jesus sofreu uma agonia que não era dele. Ele suou gotas de sangue para redimir a minha e a sua mente dos pensamentos errados, de dúvida, medo e incredulidade. Eu falei aqui na semana passada, é para você talvez uma revelação, e é uma revelação. O mundo tem falado muito sobre crenças limitantes. Crenças limitantes são áreas na sua vida, na sua mente, onde existe medo, dúvida ou incredulidade. E se você quer se livrar de crenças limitantes, você precisa ir à palavra, porque a palavra diz que em Cristo, Paulo diz assim: em Cristo vocês estão ilimitados. Uau! Cara, eu preciso repetir isso de novo para você, porque isso cara, presta atenção. O mundo fala que você não progride porque tem crenças limitantes. Crenças limitantes são áreas onde você tem medo, dúvida ou incredulidade. Mas Paulo diz que em Cristo, vocês estão
ilimitados. Uau! Cara, minha vida muda. A sua vida pode mudar a partir dessa perspectiva. Da água para o vinho. Jesus pagou o preço, Ele suou gotas de sangue, e não bastasse Jesus ter suado gotas de sangue, os soldados romanos ainda colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e Ele sangrou ainda mais na sua testa, e testa é símbolo na Bíblia da mente. O sangue de Jesus foi derramado para que a sua mente fosse liberta da opressão dos pensamentos do mundo. Gente, quando Jesus, a coroa não era uma coroa de qualquer outra coisa, mas coroa de espinhos. Você sabe o que é um espinho? Um espinho nada mais é, plantas que têm espinho, um espinho nada mais é do que uma folha. É uma folha que se enrosca para reter água. Se você pegar um cacto, e começar a botar água todo dia, esse cacto vai começar a produzir folhas e flores. Se você diz assim, pastor, mas a minha vida é uma vida cheia de espinhos, comece a regar a tua palavra, a tua vida com a palavra. Comece a regar a tua vida com a palavra, e aonde você vê hoje espinhos, vão ser produzidos folhas e flores. Você vai começar a viver uma reviravolta na sua vida, simplesmente regando a sua vida com a palavra. Regando a sua vida com a palavra. Aleluia. Você pode colocar suas mãos sobre a sua cabeça agora e dizer: a minha mente pertence a Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu imponho as mãos sobre mim mesmo, e no nome de Jesus, eu declaro a minha mente guardada e protegida contra os ataques do inferno, contra os pensamentos errados, e em nome de Jesus, eu declaro a minha mente capacitada para pensar os pensamentos de Deus. Aleluia! Gente, não é à toa que em Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos usar o capacete da salvação. É proteção para a sua mente, é proteção para os seus pensamentos. Não é à toa que Jesus, quando fala na parábola do semeador, sobre a semente que caiu entre os espinhos ele diz, são os cuidados do mundo. Jesus não quer que você fique com cuidados com relação às coisas do mundo, mas que você seja livre e creia que Ele vai suprir toda e cada uma das suas necessidades. Aleluia! Gente, para nós fecharmos aqui, Marcos 15, versículo 22. Jesus foi crucificado num monte chamado Gólgota, que significa caveira ou crânio de uma caveira. Para que ficasse muito claro que o preço foi pago para que a sua cabeça, a sua mente seja redimida de todo pensamento pecaminoso, de fracasso, de impossibilidade, de inferioridade, e seja estabelecido em você a mente de Cristo. Você pode ficar de pé? Nós vamos participar da ceia. Em nome do Senhor Jesus. Se você por um acaso não recebeu, obrigado. Se você por um acaso não recebeu os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, é só você fazer sinal para um dos nossos voluntários que estão aí circulando nos corredores. Eles vão levar até você uma dessas cápsulazinhas aqui, para você participar conosco. E eu quero que você participe dessa ceia hoje com o seguinte pensamento: cara, Jesus pagou o preço. O corpo de Cristo foi maltratado, foi ferido, o sangue foi derramado, e Jesus fez isso para que eu entenda que eu posso enfrentar os desafios. Jesus encarou o desafio da cruz para abrir o caminho para que eu possa enfrentar os desafios que a vida me apresenta e vencer cada um deles. Amém? Você pode segurar nas suas mãos agora esse pedacinho de pão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo corpo de Cristo, por esse corpo que foi maltratado, ferido naquela cruz, naquela flagelação, naquela tortura terrível, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu te agradeço, ó Deus, pelo sangue que foi derramado, que nos redimiu do pecado, das maldições, mas também nos redimiu de pensamentos de incredulidade, de dúvida, de mentiras que o mundo tenta implantar na nossa mente. Nós resistimos a tudo isso
na força e no poder do nosso Deus. E em nome de Jesus celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, comendo do pão e bebendo do cálice, em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Aleluia. Você pode abrir agora esse cálice e dar graças a Deus pelo sangue de Jesus. Pai, nós celebramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode beber do cálice agora. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu estou ouvindo aqui a banda dando os acordes de uma música que diz: eu tudo posso, porque em ti eu estou. Tudo eu posso porque eu estou em ti. Não permita que isso seja apenas uma frase de efeito. Medite nessa palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Saia daqui meditando nessa pequena frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Medite nessa frase durante a semana. Amanhã, terça-feira, se for o caso, para você não esquecer, chegue em casa, escreva num pedaço de papel: tudo posso naquele que me fortalece. Coloque na sua mesa de cabeceira, coloque ao lado da sua cama, e amanhã pela manhã, ao acordar, já pegue esse papel e leia para você mesmo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Deixa essa palavra criar raiz no seu coração, deixa essa palavra se aprofundar no seu espírito. Você vai começar a perceber essa semana uma mudança no seu ânimo, na sua coragem, na sua força física, na sua força espiritual, na sua alma. Algo vai começar a brotar do seu interior quando você começar a confessar e a declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Creia e receba isso. Receba isso. Essa é uma declaração profética que eu estou fazendo sobre a sua vida. Receba isso como fonte de cura, de libertação para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus para essa semana, para a sua vida. Creia nisso, medite nisso, confesse isso, fale isso, converse com alguém sobre isso e deixe Deus ser Deus na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia!